jardim do Éden por Satanás foi eficaz. Foi eficaz. Esta idolatria do ego tornou-se a marca principal, evidenciada no caráter, portanto, na conduta de todos os seres humanos. Daí a dificuldade que temos de encarar a nossa falibilidade, a nossa insuficiência, aceitar que somos falhos. E aí então os nossos projetos pessoais são como que se fosse para nós aquilo que só nosso e que ninguém mais pudesse fazer igual, e não aceitamos de forma alguma abrir mão, muitas vezes, dos nossos direitos, das nossas nossas ideias, a dizer assim: eu estou errado, eu sou fraco, eu preciso de alguém. Isso é muito difícil para o ser humano, dado a questão do egoísmo, contaminado desde lá do jardim do Éden, quando Satanás colocou no coração de Eva, dentro de um conselho de argumentos, e foi surgindo no coração de Eva e depois também de Adão, a questão de querer ser igual a Deus ou poder ser igual a Deus. O texto que nós estamos para estudar hoje relata a história de um homem que a palavra diz que era jovem, também diz que era rico e também diz que era conturbado. Ainda era conhecedor da vida eterna ou da perdição eterna. Também era conhecedor da lei. Era alguém bastante cotado para assumir a liderança de uma igreja. Um jovem capaz, um jovem audacioso, conhecedor, um jovem que não dependeria nem mesmo de ser sustentado pela igreja, pois era um jovem rico, mas só que ele tem uma turbulência, ele tem algo no coração, ele tem dúvidas a respeito da vida eterna. Ele tem dúvidas a respeito de como ele poderia chegar à salvação. Se você olhar o texto, ele faz a primeira pergunta no versículo 16: Mestre, que farei eu de bom para herdar a vida eterna? Depois ele faz uma nova pergunta no versículo 18, quando Jesus fala sobre os mandamentos, ele diz: quais mandamentos? E depois ele faz uma afirmação e seguida de outra pergunta: tudo isso tenho observado. E aí ele pergunta: e o que me falta ainda? Esse texto ele é muito propício para a gente olhar para a nossa conduta diária como crentes. E é isso que eu quero fazer com você nesta noite. Certamente destacaremos aqui algumas lições e que nos identificaremos com algumas, ou quem sabe todas, espero que não, ações desse jovem. Talvez você no final vai dizer: Senhor, como eu me pareço com esse jovem rico, ansioso, prepotente. Mas o meu desejo é que, se você tem alguma coisa parecida com ele, que o Espírito Santo lhe mostre, lhe revele, lhe trate, para que haja mudança. Vamos então para o texto? Fique bem à vontade para você participar. A primeira afirmação que eu quero fazer é que a falta de conhecimento de Deus nos condiciona a uma interpretação errada sobre a salvação. No versículo 16, ele se aproxima de Jesus e ele faz uma pergunta: que farei de bom para herdar a vida eterna? Que farei de bom para herdar a vida eterna? Esta pergunta, ela revela toda a natureza, todo o caráter de uma vida sem Jesus, sem o conhecimento de Deus, sem o real conhecimento de Deus. Quando ele pergunta: o que faço de bom, o que posso fazer de bom,
Na mente dele, e Jesus identifica isto, todo o discurso conduz para isso, que aquele jovem pensava que ele pudesse fazer, conquistar, merecer a vida eterna. Dessa forma, ele se revela até mesmo prepotente, lá no versículo 20. Eu já faço tudo, mas o que falta ainda? Fala que eu faço. Fala, é só falar que eu faço. Agora, veja bem, esta prepotência da salvação, bem arminiana, que eu posso receber quando eu quero a salvação, eu posso fazer para ser salvo. Veja como os evangelistas trabalham isso didaticamente. Todos os 3 evangelhos, aqui, capítulo 19, versículos 13 a 15, depois você tem Marcos 10, 13 a 16, depois tem Lucas 18, 15 a 17, são os evangelhos relatando o mesmo texto que vem antes do texto que nós lemos do jovem rico. Qual é o texto? Jesus abençoa as crianças. A grande dinâmica dos evangelistas, ao meu ver, é mostrar que a salvação, ela não depende da ação humana, da obra humana. Não requer um ser religioso simplesmente. Por isso ele trata das crianças nos 3 evangelhos, antes de tratar do jovem rico e mostrar o jovem rico. Quando nós pensamos nessa questão de fazer alguma coisa, nós presbiterianos, nós batemos no peito e dizemos que é pela graça, mas no fundo, nós temos muita coisa desse jovem. Nós pensamos sim que nós podemos fazer alguma coisa para ser salvo. Deixa eu lhe fazer pensar um pouquinho. Quantas vezes nós nos deparamos com alguém que, segundo os conceitos da humanidade, são piores, fizeram coisas piores, e nós achamos que nós temos mais intimidade com Deus do que eles, nós achamos que nós merecemos mais bênçãos de Deus do que eles. Quem aqui nunca ouviu ou nunca foi tentado a perguntar: Senhor, por que ele que não vai na igreja todo dia, que não está lá todo trabalhando para o Senhor, não está doente e o meu familiar está, sendo que vai na igreja todo dia? Quem aqui ainda não foi tentado, ouviu ou foi tentado a perguntar: Senhor, por que aquele lá que quase não vai ou nem vai à igreja, não perdeu o emprego? Pelo contrário, ele cada vez mais galga posições elevadas ali na empresa, e eu estou desempregado. Senhor, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, eu vou na igreja todos os dias, tenho trabalho, eu vou nos cultos dos lares, e tem uma coisa, eu vou em todos os cultos dos lares. Eu sou dizimista fiel, ofertante. E por que o meu irmão, nem dizimista quase não vai na igreja, não passa mal, não fica doente, e eu fico? Quem ainda não foi tentado a perguntar isso? No fundo do coração, que tenha passado lá na sua mente esta afirmação. Isso é prepotência. Isso é pensar que a minha presença na igreja, a minha prática da leitura bíblica, o meu tempo que passo em oração, isto me dá mais direitos, mais méritos do que os outros, como se Deus tivesse que colocar mais a mão sobre mim do que sobre os demais que não fazem o que eu faço. Quantas vezes nós somos tentados a pensar assim: a nossa igreja é uma igreja missionária, mais do que a do nosso presbitério. Quantas vezes somos tentados a pensar assim: a nossa igreja é uma igreja de comunhão, mais do que a dos outros.
porque o fulano saiu daqui e falou assim, mas como faz falta, sente falta da igreja Nova Brasília, a nossa igreja, quantas vezes passa pela nossa cabeça pensar que nós somos melhores que os demais? Vamos dar uma idinha rapidamente em Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18. Olha como está escrito: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito, a queda. Este jovem estava dizendo, tem alguma coisa, eu preciso saber o que precisa ser feito, porque se o Senhor falar, eu faço. É só falar que eu faço. Segunda afirmação, a exigência para guardar os mandamentos confronta nossa imperfeição e revela nosso equívoco interpretativo. O versículo 17 tem a resposta de Jesus. Por que me perguntas acerca do que é bom? Olha só, mais uma vez ele dizendo, o que ele responde aí, o que ele afirma aí? Bom só existe um. Qual foi a pergunta do jovem? Que farei de bom? O que eu posso fazer para ter? Eu posso dar uma oferta mais gorda? Eu posso fazer isso ou aquilo outro? E ele diz, bom só existe um. Vamos lá. Hebreus. Capítulo 4. Versículo 14 a 16. Tendo, pois, a quem? Jesus, não é o crente. Não é assim. Tendo, pois, ao crente, mas diz, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou, e este penetrar aqui dá a ideia de permanência. Alguém que entra com autoridade e permanece. Penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele é bom, e só ele é bom. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia. Alguém que recebe misericórdia não é bom. Então, se achamos que somos bons, estamos equivocados. Aquele que se achega diante do Senhor, diante do trono da graça, ele se achega para receber misericórdia, e misericórdia é justamente você não receber o que você merece. Daí o equívoco de mais um cântico, que graças a Deus não ouço há muito tempo. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Então toma condenação, toma juízo, porque a única coisa que o homem tem é a condenação, senão não seria misericórdia. Acheguemo-nos diante do trono, para que recebamos misericórdia, graça, socorro. Dentro desse aspecto, Jesus, então, voltando para o texto de
Mateus 19, 17, ele diz: só um é bom, se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí você fala assim, bom, então se Jesus está dizendo aqui, se eu fizer boas ações, então, se eu for obedientezinho, eu vou ser... Não, ele está confrontando, dizendo, tente guardar. É um confronto. Aí tem mais uma afirmação, é impossível amar a Deus e não amar ao próximo, que está dentro desta questão aí do confronto. Versículos 19, 18 em diante, né? Ele vai dizer assim, e ele lhe perguntou, quais? Ele está dizendo assim, Jesus dizendo assim, guarda os mandamentos. Quais mandamentos? E Jesus então dá aqui uma listinha que condiz somente com a segunda tábua dos mandamentos. Do quinto mandamento para cima. E ele vai informar, olha só, tudo relacionado a pessoas. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe e amarás ao teu próximo, o teu próximo como a ti mesmo. Na verdade, esse amarás o próximo como a ti mesmo, ele está ligado com a questão anterior de não fazer isso, ou seja, nosso relacionamento. Por que Jesus fala isso? Mateus faz questão de registrar, amar o próximo como a ti mesmo. Qual a razão? Tem um sentido. Qual a razão? Olha só o que esse moço responde. Versículo 20. O que ele responde? Vamos lá todo mundo junto? Versículo 20. Replicou-lhe o jovem, tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Que prepotência. Só falar que eu faço. Porque eu já não bebo, eu não fumo, eu não jogo. Não é assim que os crentes são muitas vezes identificados? Você já ouviu aquela frase tão famosa? Só falta. Olha, olha, ele não bebe, ele não fuma, ele não joga, ele não faz muita bagunça, só falta ser crente. Na verdade, só falta Jesus. Eu sou bom, eu dou de vez em quando um prato de comida para quem precisa. Eu já ouvi alguém dizer uma vez assim, o meu vizinho toma cerveja e falou que vai para o céu. Não pode. Porque eu vivo na igreja, é injustiça se ele for para o céu junto comigo. É a ideia desse jovem. Tem mais alguma coisa? Isso eu já faço. Vai, continua a lista, porque isso eu já faço, já cumpro tudo. Quais? E isso é muito complicado. Veja bem, eu vou só ler por causa do nosso tempo, Romanos 12. As pessoas têm muita dificuldade, o ser humano, nós temos muita dificuldade em entender o reino de Deus. Uma frase muito comum de crente que ainda não entendeu a vontade de Deus. Eu sou crente, mas não sou cachorro, não sou cavalo, não sou crente, mas não levo desaforo para casa. Até porque o psicólogo falou que eu preciso desabafar, senão eu fico doente. Não é isso que a gente ouve muito, ou às vezes falam? Capítulo 12 de Romanos, a partir do versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, não levando desaforo para casa, porque você não é cachorro de ninguém. Não é assim que está escrito? Não, né? Ah, não. Olha só como está escrito. Preferindo-vos em honra uns aos outros,
Considere o outro mais honroso que você. Ele continua: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, serviço, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante. Agora começa o 13: compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Hoje está meio difícil para praticar a hospitalidade. Realmente está, dependendo da situação. Mas você tem hoje a facilidade de ter aí um hotel ou uma pensão que é mais barato, você pode pagar para que a pessoa possa ficar lá caso necessite. Agora, quando é um irmão seu, pode levar para sua casa, não tem problema não. Irmão na fé, pode levar para sua casa, não tem problema não. Só que nós não gostamos de ninguém na nossa casa. Dá trabalho, tem que lavar a roupa toda depois quando ele sai de cama, tem que ficar fazendo café, fazendo almoço para ele. Então eu não quero ninguém lá em casa. Já perceberam que os crentes de hoje não gostam nem de receber muita visita? Gosta não. Oi? Parente piorou, meu irmão. Parente piorou. Olha, vamos seguir aqui. Abençoai os que vos perseguem. Não. Aí não. Abençoai e não amaldiçoeis. Olha a contramão deste mundo. Olha a contramão deste mundo. E ele continua: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de seres o quê? Orgulhosos. Condescendei com o que é humilde. Você tem uma coisa que me deixa de cabelo grisalho, nata branco mesmo, cabelo branco, é o tratamento diferenciado que damos para membros da igreja menos favorecidos financeiramente, com aqueles que são bem, contêm e recebem, têm muito poder e dinheiro. Isso me deixa assim isso aumenta a minha gastrite. A maneira como nós olhamos a vida daquele que tem dinheiro e fama ou faz parte do nosso meio, com aquele que é menos favorecido ou talvez não faça parte do nosso meio. Você já parou para pensar que existe diferença até de presença no culto do lar? Para alguns, tem muito mais gente presente do que para outros. Não me perguntem a razão, eu não saberei explicar. Olha só o que continua falando aqui. Fui lá para o 14. Tem de vós o mesmo sentimento, uns para com os outros. Quando se que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. E aí eu vou contar uma historinha que me falaram já há muito tempo, né? Alguns aqui já conhecem, contada pelo tio da Thalita. Não sei se foi ele que passou pelo episódio, ou se alguém contou para ele. Alguém foi aconselhar lá o casal que estava brigando muito. E aí ele chegou para um dos cônjuges e disse: olha, quando o seu cônjuge começar a brigar muito com você, trata-o bem, porque fazendo isso você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Aí falou: olha, água fervendo eu já joguei, agora brasa viva ainda não. Mas se for preciso a gente joga, né? Levou para o lado do literal, né?
Mas é o quê? É quando você faz o bem para aquele que não merece e aquela pessoa começa a pensar, por que eu não mereço estar fazendo bem para mim? É essa a questão. Mas vamos mais aqui, 1 de João, capítulo 4. Nós estamos falando sobre a questão de mandamentos com obediência a Deus, amando o próximo. 1 de João, capítulo 4, versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Hoje estávamos em determinado local e eu perguntei à atendente assim, você conhece a Jesus? Ela, conheço. Eu falei, mas você conhece no sentido de saber que alguma coisa sobre, ou você conhece no sentido de conhecer íntimo, de saber quem Ele é? Aí a resposta dela, graças a Deus, nasci num lar cristão e sirvo ao Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. Mas prestem bem atenção, se você diz ser religioso, se você diz que ama a Deus, se você diz que conhece os mandamentos e que guarda os mandamentos, mas você não ama o seu próximo, diz aqui o texto logo abaixo, no versículo 20, você é mentiroso. Então você não nasceu de Deus se você não ama o seu irmão. A visão que temos de nossa religiosidade é sempre equivocada. Quem aqui nunca pensou que, como disse no início, é melhor ou superior ao irmão mais crente? Nós classificamos as pessoas como se elas fossem mais próximas de Deus, só que nós não conhecemos as pessoas. Às vezes olhamos alguém aqui na igreja e pensamos, que pessoa! Mas às vezes o esposo ou a esposa, ou o filho ou filhos dentro de casa vai dizer, não é nada disso que é lá na igreja. O irmão faltou aquele domingo na escola dominical. O filho dele foi para a escola dominical. E então, na hora de justificar os ausentes, a superintendência começou a dizer, não está aqui o fulano, está aquele homem maravilhoso, aquele homem servo do Senhor, atuante. Aí o filhinho, eu gostaria de perguntar, a gente pode mudar para a igreja, porque lá em casa não é nada disso que você está falando. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Olha a prepotência desse jovem. Tudo isto, tudo, tenho observado, tenho guardado. Tudo isso tenho guardado. Versículo 20 de Mateus 19. Tudo isso tenho guardado. O que me falta ainda? É aqui que Jesus fecha o cerco, porque Jesus vai apontar, mostrar algo terrível, toca na ferida daquele moço. E deixa eu dizer uma coisa para você, não adianta você falar assim, no meu tempo era assim, não adianta. Vamos dar mais uma viajada aqui na Bíblia? Vamos lá, Apocalipse 2. Vamos esquecer alguns versículos por enquanto, Apocalipse 2, a partir do primeiro versículo. Ao anjo da igreja em Éfeso, Apocalipse 2, a partir do 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve estas coisas, diz aquele que conserva na mão à direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Agora nós vamos ler até o versículo 3, como se não tivesse segmento.
Olha que igreja maravilhosa. Parece até presbiteriana. Presta atenção. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha que igreja maravilhosa era esta. Essa igreja é maravilhosa, é bênção demais essa igreja fiel, igreja ordeira, igreja... Mas olha só o que está logo em seguida. Olha, havia uma religiosidade, havia uma fidelidade doutrinária, não só uma fidelidade doutrinária, como confronto com os pecadores. Uma das marcas da igreja saudável, que é a disciplina, lá tinha. E eles chamavam de, olha, você está em pecado e não pode continuar assim. O nosso Deus não pode ser tratado assim. Vamos cantar, a alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Olha, agora o pregador vai dizer que Deus é onipotente, Deus é glorioso. E se alguém falar um amém, presta atenção. Essa igreja era fiel doutrinariamente, mas essa igreja havia perdido algo que nós temos quando há conversão, a alegria da salvação. Olha o que ele diz: tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, é necessário haver arrependimento. Então, religiosidade é um fator incapaz de lhe dar o direito de uma igreja saudável. Eu posso ser religioso, doutrinariamente correto e ainda assim ser corrigido, exortado pelo Senhor da igreja. Daí então, a gente vai para o encerramento com a seguinte afirmação: a compreensão correta dos mandamentos nos conduz a novas e acertadas decisões, mas a falta delas nos mantém enganados e fora dos princípios celestiais. Disse, 21 e 22, disse-lhe Jesus, o que ele estava querendo? Ser perfeito? Não era isso? Eu tenho observado tudo, qual ainda me falta? Queres ser perfeito? Vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Por que Jesus cobrou dele uma atitude tão radical? Será por quê? O que ele havia dito mesmo? O que ele havia falado para Jesus sobre os mandamentos? Tudo isto tenho observado ou guardado. E Jesus havia dito para ele o que é mesmo? Não adulterar, não matar, honrar pai e mãe e amar ao próximo. Jesus falou o seguinte: bom, vende tudo, dá a quem? Aos pobres. Já que você guarda tudo, então cumpra. Perceberam bem? Será que Jesus não sabia que em outras áreas também aquele jovem era deficiente? Sabia. Só que a deficiência em outras áreas possivelmente fossem apenas quedas. Mas havia um ídolo, e era a sua riqueza, os seus bens.
Olha, volta um pouquinho no capítulo 6 de Mateus, versículo 24. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. A pergunta do jovem era: eu quero a vida eterna. Então, jogue tudo que você tem para cá e tenha a vida eterna. Aí ele diz: para eu ter a vida eterna sem ter a minha riqueza, aí eu não quero a vida eterna. Se eu não quero a vida eterna para ter minha riqueza, é porque a riqueza vale mais que a vida eterna. Olha o que Jesus disse sobre o dinheiro, a riqueza: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Jesus tocou no ponto central. Agora vamos aqui, olha só o versículo 22 de Mateus 19. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Agora, a pergunta que o Espírito Santo faz ao meu e ao seu coração neste momento é: qual é a sua propriedade que tem atrapalhado ou ficado entre você e o Senhor? Talvez você esteja tranquilo até agora, porque acho que não há ninguém aqui que tenha muitas propriedades. Então está tratando de dinheiro, não é um problema meu. Nessa hora, não ter dinheiro é a solução, mas não é isso. A questão é, não importa o que, mas há algo entre você e Deus, e isto é idolatria. Deus tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida. A questão é essa: eu não posso me prender a nada, nem mesmo a religiosidade, nem mesmo a minha vida íntima com Deus, como se fosse alguma coisa boa. Eu preciso lançar tudo para o serviço do Senhor, e o Senhor ser tudo na minha vida. Talvez a minha propriedade seja aquela coisinha que ainda tem, quem sabe a minha diversão, quem sabe a praia, já que foi citado o mar aqui, né? Domingo, dia de sol, eu vou para a praia. Não, eu vou usar isso ou usar aquilo outro. Não, eu vou mostrar o meu corpo assim ou assado, ou eu não converso muito com o meu irmão, não me dou muito bem com ele, ou alguma coisa do tipo, ou eu não quero ninguém na minha casa, eu não sou muito fã de pagar minhas contas, alguma coisa que às vezes está na sua vida, e quando alguém toca nisso, você se sente mal e sai da igreja chateado. Conheço histórias de mulheres, uma mulher que saiu da igreja, e quando falaram para ela, ela estava no mundo já, se embebedando, e disseram para ela: por que saiu da igreja? Ela disse: porque o diácono chamou a atenção quando meu filho está fazendo bagunça, então não volto mais à igreja. Logo à frente de Mateus 6, Jesus vai dizer assim: se você não deixar pai, mãe, irmãos, não é digno de mim. A grande questão é que nós olhamos para alguns e esquecemos que às vezes colocamos no nosso coração propriedades que têm atrapalhado a nossa intimidade com Deus. Às vezes não queremos ser indelicados, às vezes não queremos andar na contramão, queremos andar junto com o povo, junto com a massa. Queremos ser iguais, queremos nos parecer com aquele rebelde, queremos nos parecer com aquele rapaz do mundo, com aquela moça do mundo, com aquele artista que é um ateu, com aquele artista que fala mal de Deus, com aquele que anda no adultério, na prostituição. Eu quero me parecer com ele, eu quero cortar o cabelo como dele, eu quero me pintar como ele ou ela, eu quero ser igual a ele. E se alguém falar comigo, eu saio da igreja, porque eu não preciso disso. Quantas vezes nós achamos pessoas que dizem o seguinte: naquela igreja que é boa, lá não envolve com nada.
Lá eu posso ser eu, sem ninguém incomodar a minha vida. São propriedades que são colocadas na nossa vida. Quantas vezes nós priorizamos os desejos, os anseios do nosso coração, e isso Jesus está dizendo hoje para você e para mim: vai, vende tudo o que tens. Que Jesus seja o Senhor da nossa vida, que o Senhor Jesus governe diretamente, plenamente a nossa vida. Que tudo aquilo que eu pensar, tudo aquilo que eu falar, tudo aquilo que eu fizer, que não esteja de acordo com a vontade de Deus, que haja correção do Senhor. E que a minha vontade seja moldada à vontade do Senhor. Desejar o céu sem desarraigar-se de si mesmo e desta terra é o mesmo que chorar ao lado de um moribundo que morre com fome e não ser capaz de compartilhar com ele a sua refeição. Ser religioso apenas é insuficiente para herdar a vida eterna. Quer ser salvo, você precisa nascer de novo. Qualquer coisa que não abrimos mão daquilo, não, até faço, isso aqui não, isso aqui não tem jeito não. Qualquer coisa que nós coloquemos no nosso coração e que não abrimos mão daquilo por Cristo, isto é idolatria. Está sentado no trono do nosso coração, precisa ser tirado. Precisamos examinar o nosso coração e verificar se há nele algumas propriedades que interferem na nossa entrega total, sem reservas ao Senhor. O que eu quero dizer para você nesta noite, para mim também, dizer para nós precisamos mergulhar no Evangelho de cabeça, sem reservas. Não dá para ser de Jesus e queridinho deste mundo, não tem jeito. É radicalmente para Jesus. E cada dia, mais radicalmente. Porque a cada momento, afunila-se mais para o grande dia. Não seja como o jovem rico. Jesus não vai negociar com você, assim como ele não negociou com aquele jovem. Faz o seguinte, vocês estão começando agora, estão jovens ainda, vende só então 80%, então. Dá, ok, 60%, não, 80%, 70%, não fala mais nisso. Não. O jovem disse, não, se for para vender eu vou embora. Jesus disse, tchau. Jesus disse, tchau. Entregue o seu coração plenamente a Jesus. Mergulhe-se no Evangelho de cabeça, radicalmente por Jesus. Ame a Deus sobre, inclusive, você mesmo. E principalmente sobre você mesmo. Automaticamente, você amará o seu próximo. Automaticamente, você se verá chorando na presença do Senhor por ver quem você é e por saber quem é Deus.